E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o grande segredo que a Odete esconde na casa da Nice vai ser revelado de uma forma surpreendente. Afonso e a Solange vão descobrir que o filho mais velho da Odete, Reutemann, está vivo. Com dificuldades de falar, Leonardo vai revelar um segredo chocante que a Odete esconde há muitos anos. E um detalhe no corpo do rapaz vai chocar o seu irmão Afonso e a Heleninha. Celina, aos prantos, vai falar: "Mas o que é isso? No seu corpo, Leonardo?" Tudo vai acontecer depois que a Celina observar a Odete extremamente irritada ao telefone. Celina rapidamente se esconde para não ser notada e escuta a ricaça falar: "Eu já falei mais de 1000 vezes para não me ligar. Se alguém desconfiar que ele está com você, não posso nem pensar no que aconteceria." Celina, confusa, percebe que a Odete está escondendo algum segredo bem cabeludo. A vilã, ainda ao telefone, comenta que o detalhe no corpo dele a mandaria para a cadeia por muitos e muitos anos. Celina então percebe se tratar de algo bem cabeludo. Odete completa combinando que às 13 horas vai até o local ver a situação com os próprios olhos. Celina, com medo do que a Odete possa estar envolvida, procura o Afonso e revela tudo o que escutou sobre a conversa cabulosa da Odete ao telefone. Afonso, após escutar detalhes da conversa, comenta: "Como é que é, tia Celina? A senhora está me falando que a minha mãe está escondendo alguém e que um detalhe no corpo dessa pessoa pode colocar a poderosa Odete Reutemann atrás das grades?" Celina, aflita, afirma que sim, que acabou de descobrir que a sua irmã Odete esconde algum segredo macabro. Afonso, disposto a descobrir o mistério que a Odete esconde às 7 chaves, promete seguir a vilã até o local do encontro com a tal pessoa. Celina pede cuidado e total discrição. "Afonso, por favor, quando você descobrir quem é a pessoa com que a Odete vai se encontrar, liga para mim. Não faça nada que o prejudique. Apesar da Odete ser a sua mãe, não sei do que ela pode ser capaz de fazer para esconder um segredo." Algum tempo depois, Afonso, atento, nota a Odete se preparando para sair de casa sem motorista. Afonso se aproxima questionando: "Vai sair sem motorista? A senhora está indo para onde?" Odete confirma que não deve satisfação alguma ao rapaz e, sem entrar em maiores detalhes, deixa a casa, entra no carro e segue na direção da casa da Nice. Celina se aproxima do Afonso pedindo que o rapaz tenha muito cuidado. Afonso se despede da tia, sem imaginar o que está prestes a descobrir. Ele diz: "Eu vou nessa, tia Celina. Me deseja sorte. Não se preocupe, qualquer novidade eu ligo para a senhora, avisando." Afonso também entra num carro, pisa fundo, se aproximando do carro da Odete. Afonso, sem imaginar que está prestes a descobrir um detalhe chocante no corpo do irmão Leonardo, dentro do carro, comenta consigo: Dona Odete Reutemann, daqui a pouco vamos descobrir que mistério é esse. Conhecendo a senhora do jeito que eu conheço, coisa boa não deve ser." No carro da frente, Odete, preocupada com as ligações da Nice, diz: "Eu tenho que parar de visitar essa casa. Uma hora ou outra, alguém vai acabar desconfiando de alguma coisa. Se a Heleninha, o Afonso ou a Celina perceberem, é o meu fim." Odete, sem perceber a presença do Afonso em um outro veículo atrás, continua na direção da casa de campo. Nice vai estar na varanda da casa esperando pela ricaça. O carro da Odete se aproxima do local.
Afonso diminui a velocidade para que não seja notado. De longe, Afonso observa o carro da Odete parado na frente de uma casa e uma senhora na varanda, esperando ela. De repente, Odete desce do veículo. Afonso, de dentro do carro, observa a sua mãe se aproximando da Nice e, mais intrigado do que já estava, comenta consigo: mas que lugar é esse, Dona Odete Reutemann? Aqui? Não faz sentido algum. Deve estar acontecendo alguma coisa, e alguma coisa de grave. Afonso observa a Odete e a Nice conversando de uma forma brusca. Odete, visivelmente irritada, reclama de algo com a mulher. Afonso, sem escutar o que elas falam um com a outra, de dentro do carro, comenta consigo: eu preciso descobrir o que elas estão conversando. Já sei o que eu vou fazer. Odete entra na casa e olha diversas vezes para dentro do quarto. Afonso se aproxima da residência e observa pela janela algo se mexendo em um dos quartos e se arrepia inteiro. Em um clima de total mistério, Afonso sente que está prestes a descobrir algo bem chocante. O rapaz entra na casa sem que seja notado por ninguém e observa a Odete conversando com a Nice. De repente, Afonso escuta sussurros vindo do quarto. Afonso, ainda mais cabreiro, em pensamento fala consigo mesmo: deve ser a pessoa que a minha mãe estava se referindo ao telefone. Odete olha para a porta do quarto e manda a Nice dar um jeito de mantê-lo em silêncio para não chamar a atenção de ninguém. Nice reclama que está cada dia mais difícil de manter o segredo que a Odete esconde há anos. Afonso, escondido, com uma pulga atrás da orelha, em pensamento fala: segredo que a minha mãe guarda há anos? Mas que segredo é esse? Isso é muito estranho. Seja o que for, esse segredo eu vou descobrir ainda hoje. Odete, irritada, encara a Nice dentro dos olhos e afirma: pare de reclamações. Você e a sua sobrinha estão recebendo muito bem para guardar esse segredo a 7 chaves. Se vocês deixar o meu segredo vazar, uma coisa muito ruim pode e vai acontecer com as duas. Será que eu estou sendo clara? Nice, temendo que a Odete faça mal à sobrinha, garante que vai continuar guardando o grande segredo da vilã e ninguém nunca vai descobrir. De repente, sussurros ainda mais fortes vão ser ouvidos. Afonso se arrepia inteiro com os gemidos de alguém no quarto. O rapaz observa a Odete olhando diversas vezes para dentro do quarto. Nice pede que a Odete entre e veja com os próprios olhos. Odete responde: não, você sabe o motivo de eu não entrar no quarto. Eu não posso. Afonso observa a porta do quarto sendo trancada na chave. Odete, antes de deixar o lugar, se aproxima um pouco mais da Nice e avisa: daqui poucas horas eu volto para resolver essa situação de uma vez por todas. Odete entra no carro e deixa o local. Afonso, escondido dentro de casa, observa a porta do quarto trancada e percebe que a única forma de entrar no quarto sem ser notado é com a ajuda de uma outra pessoa. É então que o rapaz tem a brilhante ideia de pedir ajuda para Solange. Ele envia mensagem para a ex-namorada falando detalhes de tudo o que está acontecendo. Solange, após ler as mensagens, intrigada, comenta com Sardinha: mas isso que o Afonso está falando parece coisa de filme de terror. Mas se for para ferrar a Odete, eu tô dentro. Eu vou ajudar o Afonso. Solange, decidida a desmascarar os podres da Odete, pega um táxi e parte em direção ao local combinado com Afonso. Não demora muito. Solange
para próximo ao local e observa pela janela do táxi a casa no meio do nada. Solange, pela porta do veículo, também observa o Afonso do lado de fora. Solange desce do táxi e caminha até o ex-namorado. Afonso agradece a Solange falando que precisa entrar em um dos quartos da casa. Solange, mais cabreira do que já estava, avisa que está toda arrepiada e que aquele local tem um clima de filme de terror. Afonso pede: calma, Solange, não precisa ter medo, não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Solange observa pela janela algo se mexendo. Nervosa, ela tenta convencer o Afonso a deixar o lugar. Afonso fala: agora mais do que nunca, eu preciso de você comigo. Eu preciso da sua ajuda para descobrir o que a minha mãe esconde dentro da casa. Tudo indica se tratar de uma pessoa. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa e o que a Dona Odete esconde de todos. Solange pede para saber qual é o plano. Afonso revela detalhes do que a Solange vai ter que fazer para que ele consiga entrar no quarto e descobrir quem a Odete esconde dentro da casa. Alguns minutos se passam. Solange entra na casa disfarçada de agente sanitária. Nice se assusta com a presença da Solange e questiona quem é a jovem e o que ela quer ali. Afonso, escondido, observa a Solange próxima à mulher. Afonso olha para a porta do quarto e torce para que o plano dê certo. Solange responde à dona da casa: minha senhora, eu me chamo Shumira e trabalho para a Organização de Combate aos Mosquitos. E percebi que do lado de fora dessa casa existem vários focos de mosquito. A senhora poderia me acompanhar? Não se preocupe, não pretendo tomar muito o tempo da senhora. Nice, achando estranha a aparência da jovem, pede para ver algum documento que comprove a profissão de agente sanitária. De repente, todos escutam gemidos vindo do quarto. Solange se assusta e toda arrepiada pergunta que gemidos são aqueles. Nice, nervosa, pede que a Solange vá embora. Solange, percebendo o nervosismo da mulher, volta a questionar, exigindo saber de quem são os gemidos. Solange ameaça chamar a polícia. Afonso, percebendo o clima esquentando entre as duas, continua escondido. Nice olha dentro dos olhos da Solange e pergunta: você quer ver o que tem dentro desse quarto? Solange, surpresa com a pergunta da Nice, responde que sim e completa falando: claro, por favor, senhora, me leva para ver. Quem sabe eu possa ajudar de alguma forma. Afonso, achando muito estranho o comportamento da dona da casa, apenas observa a Solange e a Nice entrando no quarto. A porta é trancada por dentro. Solange se assusta e pede para saber o motivo da mulher ter trancado a porta na chave. De repente, Solange percebe uma pessoa em cima de uma cama. Solange, chocada, percebe um detalhe do corpo da pessoa e fala: minha Nossa Senhora, mas o que é isso? O que a senhora e a Dona Odete fizeram com esse pobre coitado? Com dificuldades de falar, Leonardo, sussurrando, tenta alertar: atrás de você! Cuidado! Do lado de fora do quarto, Afonso escuta um barulho muito forte. Olhando para a porta, o rapaz se assusta e comenta consigo: mas o que será que está acontecendo dentro desse quarto? Por que aquela senhora trancou a porta? De repente, Afonso observa a Nice saindo do quarto sozinha e trancando novamente a porta na chave. Nice toma um baita susto ao ver o Afonso na sua frente e questiona: quem é você, rapaz? E o que faz dentro da minha casa? Afonso olha para a porta trancada e questiona: cadê a minha amiga?
Eu sei que ela entrou nesse quarto junto com a senhora. A dona da casa mente, falando que não sabe de amiga alguma. Afonso fica ainda mais preocupado ao escutar os gemidos do Leonardo ainda mais intensos. Afonso aumenta o tom da voz e fala: o que aconteceu lá dentro? Eu sei que a Solange entrou com a senhora. O que fez com ela? Nice retruca: ah, então ela mentiu. Ela não é agente sanitária, coisa nenhuma. O nome dela é Solange? Afonso confirma que sim e pede para saber o que aconteceu lá dentro. Nice lamenta e avisa que não teve outra escolha e pede que o rapaz vá embora. Afonso se nega a sair do local sem antes saber o que aconteceu com a Solange e completa falando: ou a senhora abre agora mesmo a porta, ou vou passar por cima dela feito um trator. Vou colocar essa porta abaixo. Afonso revela ser um dos filhos da Odete Reutemann e que vai descobrir o segredo que a sua mãe esconde dentro do quarto, do lado de fora da casa. Odete retorna ao local, sai do carro e percebe um clima estranho no ar. Odete, olhando para a casa, escuta os gemidos do Leonardo com mais intensidade. De repente, Odete também escuta a voz do Afonso. Com medo, ela comenta consigo: não pode ser possível. Essa voz não pode ser o Afonso. Se ele descobrir, eu tô ferrada. Odete entra na casa e observa a Nice sendo pressionada pelo Afonso. Odete exige: eu posso saber o que está acontecendo aqui. Afonso, meu filho, como você chegou até aqui? Afonso manda a Odete pedir à dona da casa que abra a porta do quarto. Afonso também revela que a Solange entrou no quarto com a Nice e não saiu. Odete, chocada, comenta: o quê? A mocinha do Prado está lá dentro? Então ela viu ele? Nice revela que sim, e por esse motivo teve que fazer algo que não gostaria de ter feito. Afonso se desespera e exige saber o que foi feito com a Solange e o que a Odete esconde dentro do quarto. Odete revela que ninguém nunca pode saber e volta a pedir que o Afonso volte para casa. Odete promete: volta para casa. Afonso, eu prometo a você que levo pessoalmente a mocinha do Prado embora. Afonso finge concordar com a vilã e deixa o local. Afonso manda mensagens para a Celina, para a Heleninha e para o delegado. Dentro da casa, Odete pede para saber o que a Nice fez com a Solange. Nice revela o que fez com a mocinha e deixa a Odete chocada. Odete comenta: bem, vamos ser sincera. Ela mereceu. Quem mandou colocar o bico onde não era chamada? Odete avisa que vai ter que esconder o Leonardo em um outro lugar, para que ninguém nunca veja o que aconteceu com ele. Alguns minutos depois, sirenes da polícia serão ouvidas. Odete arregala os olhos e comenta: será que o Afonso... Não, ele não pode ter feito isso comigo. A polícia não pode entrar nessa casa. De repente, Afonso, Celina e a Heleninha entram no local. A polícia cerca toda a residência. Afonso coloca a Odete contra a parede e fala: chamei a polícia. Eu quero ver quem vai impedir de abrir essa porta. Celina pergunta a Odete quem é a pessoa que ela esconde no quarto. Heleninha observa a Nice dentro dos olhos e reconhece: espera, eu sei quem é você. Você trabalhava como babá. É isso, você cuidava de mim, do Afonso e do meu irmão Leonardo quando éramos pequenos. Odete olha para a Heleninha e avisa que a filha está ficando louca. Odete, preocupada que descubram o grande segredo,
olha para o Afonso e responde a Celina. Tudo bem, irmã, já que não tenho outra escolha. Já que vocês descobriram o meu segredo, eu vou abrir o jogo. Quem está dentro desse quarto? É o Leonardo. Heleninha fica em choque com a informação da Odete. Celina pasma, não acredita. Diz: deixa de brincadeira, Odete. O Léo perdeu a vida naquele acidente. Todos estamos cansados de saber disso. Afonso afirma que só tem uma única forma de saber se é ou não é verdade. O que Odete está afirmando é entrando no quarto. Odete nega e pede: não, isso não vai ser possível. Tem um detalhe no corpo dele que vocês não podem ver. Por favor, não insistam. Saiam daqui e levem a polícia junto com vocês. Odete olha para o Afonso e lamenta pela Solange e justifica que a publicitária não poderia ter metido o nariz onde não era chamada. Afonso arregala os olhos e questiona: como assim, mãe? Do que a senhora está falando? O que aconteceu com a Solange? O que essa velha fez com ela? Odete revela que a Solange teve o que mereceu e nunca mais vai atrapalhar a vida de ninguém. Afonso perde completamente o controle e arromba a porta. O rapaz entra no local e observa um saco grande no chão amarrado e o seu irmão Leonardo em cima de uma cama hospitalar. Completamente chocado, Afonso olha para o Leonardo e fala: irmão, então realmente você está vivo? Leonardo tenta alertar o que tem dentro do saco. Afonso se aproxima do saco e, com medo do que pode encontrar, ele hesita em abrir. Heleninha e a Celina também entram no local. Heleninha, ao rever o irmão mais velho vivo, emocionada, ela se aproxima. Léo, irmão, você estava vivo esse tempo todo. Celina percebe um detalhe estranho no corpo do rapaz e questiona o que fizeram com ele. Odete entra no quarto e revela que não teve alternativa. Celina, de boca aberta, pergunta: o que foi, Odete? O que fez com o Léo? O que você foi capaz de fazer? Explica de uma vez por todas como o Léo veio parar aqui. Odete promete revelar tudo e com todos os detalhes. Afonso abre o saco e nota a Solange respirando. Leonardo, com dificuldades de se comunicar, tenta pedir que prendam a Odete pelo que ela fez com ele. Heleninha pergunta: mas o que ela fez com você, irmão? O que a nossa mãe fez com você todos esses anos? Leonardo tenta falar, mas não consegue, e olha para debaixo do lençol. Celina levanta o lençol e avista a cena mais triste da sua vida. Celina olha para Odete e pergunta como ela teve coragem de fazer aquilo com o próprio filho. Heleninha visualiza e quase desmaia com a cena. Odete começa confessando tudo o que fez. Tudo bem, eu vou falar. Quem estava dirigindo aquele carro não era você, Heleninha. Quem estava dirigindo o carro no dia do acidente era eu. Heleninha percebe que levou a culpa todos os anos por algo provocado pela Odete. Odete continua falando: eu tinha acabado de descobrir da orientação sexual de Leonardo. Eu não poderia aceitar uma aberração dessas na minha família. Quando eu percebi que ele tinha sobrevivido, eu trouxe ele para esse lugar. Celina pergunta sobre o que a Odete fez com o filho. Odete revela: sim, Celina, eu estava com muita raiva. Eu falei para ele que não queria um filho que gostasse de outros homens. Foi então que eu peguei uma tesoura e tirei fora o que ele tinha no meio das pernas. Afonso chama a mãe de monstra e promete cuidar do irmão e dar a ele a vida decente que a Odete retirou dele. Odete vai ser presa e condenada por vários
e vários crimes. Se você fosse um juiz, daria quantos anos de cadeia para uma mãe que faz isso com um filho? Deixe a sua resposta aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.